Então vamos dar início, né, à nossa oficina. Bora lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar o tema promoção pessoal, certo? E vamos falar sobre esses tópicos aqui: entrevistas de emprego, dinâmica de grupo e marketing pessoal. Tá todo mundo vendo, né? Essa tela? Então, vamos lá. Promoção pessoal. Quando a gente começa nesse processo de querer entrar no mercado de trabalho, né? Procurar novas oportunidades ou retornar para o mercado de trabalho, né? Existe um passo a passo, né? Que é feito, no caso da seleção. E no caso, um dos primeiros pontos é a entrevista, né? E o que significa a entrevista nesse processo todo? A entrevista para uma vaga de emprego é por muitas vezes um momento de muito medo e nervosismo, principalmente para quem nunca participou, né? E para quem já faz muito tempo que não trabalha, né? Que, enfim, está disponível no mercado de trabalho. Aí quando você é convidado para fazer uma entrevista, você pode ficar um pouco, né, assustado, mas assim, é tranquilo, tá? Aí, voltando aqui ao texto, por isso, estar preparado é fundamental para um resultado satisfatório no processo seletivo. É importante entender que o mercado de trabalho é altamente competitivo e a qualificação é crucial na escolha do candidato. Assim, o objetivo da entrevista é avaliar os conhecimentos técnicos específicos do entrevistado, né? De acordo com os requisitos da vaga. Então, por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego, onde você fala que não tem experiência, tranquilo. Se a vaga não requer experiência, sem problema. Ou então você tem uma experiência, mas não é exatamente para aquela vaga. E a vaga também não exige essa questão de tem que ser desse jeito. Eles meio que abrangem, entendeu? Aí na entrevista de emprego você vai falar um pouco, né, de quem você é, das suas experiências que você já teve, enfim. É uma conversa, né, é um bate-papo entre você e a pessoa que representa a empresa, né, que ela vai estar querendo saber de você como é que tá essa questão da sua rotina, de como foi suas experiências anteriores, enfim. É mais ou menos isso que rola numa entrevista, certo? Tipos de entrevista, né? Existe a entrevista técnica, né? Geralmente ela é realizada por um profissional com domínio da área, no qual os conhecimentos são voltados para a qualificação e competência que o cargo a ser preenchido exige. No caso dessa entrevista, por exemplo, é uma vaga, né, para trabalhar numa loja, num supermercado, onde é necessário que a pessoa que vai preencher a vaga ande de patins. Não sei se vocês viram, uns anos atrás, tinha alguns supermercados e lojas de grande portes que tinha alguns funcionários que circulavam pela loja de patins. Eu já observei isso em alguns estabelecimentos. Então, assim, essa vaga tem essa particularidade, né? A pessoa precisa saber andar de patins, porque dentro das funções que ela vai desenvolver lá, ela precisa ter andar, né? Enfim, ter essa habilidade. Então, como é uma entrevista técnica e a vaga tem esse pré-requisito, né, bem específico, a pessoa que se candidata, ela precisa realmente cumprir com essa exigência, né? E também, quando essas entrevistas técnicas são realizadas, pode ser aplicado alguns testes, né? Por exemplo, se a vaga é para uma pessoa que seja patinador, que saiba andar de patins, provavelmente, além da entrevista, né, a pessoa que está passando pelo processo, o candidato, ele também poderá fazer um teste prático, né? Ele vai calçar um patins e vai andar para ver se realmente ele tem essa habilidade, enfim, com os patins. Mesma coisa seria para dirigir um caminhão ou um ônibus, entendeu? Qualquer coisa que a vaga exija. Então, quando a entrevista é técnica,
geralmente tem alguns testes, né, que o entrevistador faz com o candidato. Entrevista comportamental. Ela avalia as habilidades e a personalidade do candidato ou candidata para verificar se é compatível com as exigências do cargo. Os pontos abordados vão desde as experiências anteriores, comportamentos diante de algumas situações, até a área de atuação que seria relevante para ocupar a vaga. Nesse caso dessa entrevista, por exemplo, o entrevistador está conversando com Maria. Está querendo saber de Maria como é que foi as experiências dela anteriores, tá? E no caso, ele procura saber como é que ela era no trabalho anterior. Como é que funcionava, se ela gostava, quais eram as atividades que ela desenvolvia lá. Vocês estão conseguindo ver a tela, minha gente? Apareceu aqui, nova reunião, participar com código. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Tá dando para ver a tela, né? Pronto, tudo bem. Tô vendo. Ok. Sempre me dão um feedback. Caso trave ou pare alguma coisa, vocês vão me dando feedback, tá ok? Bora lá. Aí nessa entrevista, né, o entrevistador sempre procura saber das suas competências anteriores, né? Tipo, na empresa anterior, onde você trabalhou, o que é que você desenvolvia, quais eram as atividades, entendeu? Eles vão sempre estar perguntando isso. E é importante a pessoa responder com segurança, com tranquilidade, né? Porque, querendo ou não, se você já trabalhou, você tem essa experiência, então não tem tanto motivo para você ficar nervoso, né? Até porque em entrevista comportamental, o entrevistador ele tende a observar, né, a pessoa, a forma como ela se comporta, se ela fica muito nervosa, se ela fica muito estressada durante a visita, ou se ela demonstra tranquilidade, segurança com aquilo que ela está fazendo, entendeu? Então a entrevista comportamental ela tem muito disso, não é só aquilo que você vai falar, que o entrevistador ele vai analisar, também a forma como você se comporta, como o seu corpo fala durante esse momento da entrevista, né? Entrevista em grupo, né? Tem algumas ocasiões, e por exemplo, a vaga está com muitos candidatos e o entrevistador está com tempo curto para fazer essas avaliações. Então ele pode decidir fazer uma entrevista grupal, chamar, sei lá, 5, 6 pessoas e entrevistá-las todas ao mesmo tempo, porque aí na medida que todo mundo também vai se conhecendo, ele vai vendo como é que fica o comportamento dessas pessoas diante dos concorrentes e diante dele que está ali fazendo a entrevista, né? O caráter dessa entrevista é coletivo, no qual avalia vários candidatos ao mesmo tempo para filtrar todos eles, né? E aqueles que se sobressaem, ou seja, aqueles que demonstram mais segurança, mais tranquilidade, mais jogo de cintura, geralmente são os que ficam selecionados, né? Tem a entrevista por telefone. A entrevista por telefone é um método que está sendo muito usado, principalmente agora durante a pandemia, né? Porque, como vocês sabem, questão do lockdown, isolamento social, muitas empresas fecharam, porém outras empresas continuaram com suas atividades e inclusive tiveram que contratar novos funcionários. Então, como a gente está nessa questão de ter cuidado e não estar se expondo, né, com outras pessoas, a entrevista por telefone tem sido uma alternativa muito interessante, né, para ser aplicada. A partir do momento que a gente cria o currículo, coloca lá nossos contatos, e-mail, telefone, a empresa ela entra em contato conosco, né? Ela entra em contato conosco para poder agendar um dia, um horário, ou então até naquele momento mesmo, entendeu? Que ela ligou pra gente, se a gente tiver com disponibilidade de falar, ela conversa com a gente, geralmente leva um tempinho, né, alguns minutos, mas pelo menos as informações iniciais que a empresa precisa, ela pega ali com a gente. E depois, em outro momento, ela pode agendar novamente, enfim, para ligar, para conversar com a gente. Então, assim, cuidado, minha gente, vocês que de repente espalharam currículos, entregaram em algum lugar ou em algum site. Se por acaso alguém estiver ligando com insistência, pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser uma oportunidade de entrevista. É interessante a gente atender,
de forma educada, de forma tranquila, né, as ligações, porque pode ser uma grande oportunidade que está surgindo aí na nossa frente e a gente não pode desperdiçar, não é verdade? Por acaso algum de vocês que colocou currículo já recebeu alguma ligação para alguma entrevista? Se não, fiquem atentos, porque pode acontecer a qualquer momento, tá? Dando prosseguimento aqui. Entrevista por vídeo. Pronto, digamos que Maria colocou currículo, né, num determinado site, ou entregou numa empresa, numa loja, seja onde for. Fizeram um contato com ela através do telefone, né, conversaram um pouco com ela, perguntaram algumas informações e tal. E aí, ela passou pela primeira fase da entrevista e eles estão agendando com ela um segundo momento, né? Dessa vez, eles vão querer conversar com ela através de vídeo, né? Rafael, seja bem-vindo. Eles vão querer conversar com ela através de vídeo, né? Aí, o que é interessante nesse momento, né? Se for agendada uma entrevista por vídeo, tenta se organizar e organizar o espaço onde você vai estar no momento dessa entrevista. Vai ser na sua casa, vai ser na sala, na cozinha, no seu quarto, enfim, organize o ambiente, porque querendo ou não, né, a pessoa vai ver você pela tela do computador, do celular, o que for, mas sempre tem um fundo atrás, né? E esse fundo de preferência é bom que esteja minimamente organizado. Então é interessante, né, a gente, para esse momento dessa entrevista, mesmo sendo virtual, a gente tá penteada, se for de mulheres, pelo menos um batonzinho leve, se quiser fazer uma maquiagemzinha leve também pode fazer, tá bem vestida, né, uma blusa que seja confortável, discreta, os meninos também, né, vestido com camisa, enfim, penteado, entendeu? É interessante isso, pelo menos estar vestido, porque o que pode acontecer, de repente, durante a entrevista, né, você, digamos, só está arrumado da cintura para cima. Mas aí se a pessoa pedir, você poderia ficar em pé por algum motivo, né? Aí vai que você está de bermuda, aí vai que você está de shortinho, entendeu? Então é interessante estar com a roupa completa, estar arrumado como se de fato estivesse indo para uma entrevista em loco, né? É importante essas dicas, além, como eu falei, né, de arrumar o ambiente para não passar aquela imagem de desleixo, de falta de cuidado, entendeu? Porque tudo isso é observado, minha gente, durante uma entrevista. A gente está ali muito envolvido, né? Preocupado com o que vai falar, como vai se comportar, mas acaba que a gente deixa outras coisas transparecerem e talvez essas coisas que o entrevistador perceba não sejam pontos muito positivos para a gente. Então é sempre bom estar com tudo organizado, tá ok? Até aqui tá tranquilo, pessoal, para vocês? Tá tudo certinho? Tá tudo ok? Já sim. Ótimo, vão me dando feedback, tá bom? Vamos lá, continuando. Dicas para se sair bem em uma entrevista. Algum de vocês já participou de entrevista de emprego? Vocês já participaram? Já tiveram essa oportunidade de participar da entrevista? Ainda não? Pronto, certo. Agora a gente vai falar aqui algumas dicas, né, de como se comportar na entrevista de emprego, tá ok? Rita, seja muito bem-vinda, bom dia. Vamos lá, para as dicas, né? A preparação começa com o currículo, né? É interessante a gente estar com um currículo organizado, né? Um currículo atualizado. Então, às vezes, a pessoa fez um currículo há 5 anos atrás, estava trabalhando, trabalhou esse tempo todinho e agora está disponível para o mercado de trabalho. Ou então, ela está querendo uma recolocação, um emprego num lugar diferente, uma coisa diferente. É interessante ela reorganizar esse currículo, porque o currículo que as empresas se interessam hoje em dia, de repente pode não ser o mesmo que elas se interessavam há 5 anos atrás.
Em termos de estrutura, de modelo mesmo, entendeu? É interessante estar sempre com o currículo atualizado, as informações todas atualizadas e corretas, inclusive, minha gente, telefone de contato e e-mail. Porque tem pessoas que sempre que compram um telefone novo, né, passa a usar um chip diferente, um número diferente. Então, se você está com um currículo com um número antigo e esse número você não utiliza mais, fica até meio que difícil para a empresa e para as pessoas entrarem em contato com você. Então, tem que estar atento nessa questão dessas atualizações, né? Pesquise informações sobre a empresa e o cargo, por exemplo. Digamos que, deixa eu ver aqui, vou escolher uma pessoa. Digamos que Renata está procurando emprego, né? Renata quer uma vaga como atendente num consultório médico, né? Numa clínica. Aí ela andou pesquisou e conseguiu achar um espaço que está com vagas abertas. Ela enviou o currículo dela e está aguardando, né? Mas nesse meio tempo, enquanto ela não é chamada para uma possível entrevista, o que é interessante ela fazer? Pesquisar sobre essa clínica ou sobre esse consultório, né? Ver as informações que estão disponíveis na internet, quando ela foi inaugurada, qual é o público que atende, ela pesquisar sobre a vaga, né? Que ela está tentando preencher. Entendeu? É importante a gente ter essas informações, porque vai que durante a entrevista de emprego, o entrevistador pergunta, né? Se a gente já conhecia aquele espaço que a gente está querendo se inserir, se a gente já conhecia aquela atividade que a gente está querendo desenvolver. Então, é interessante a gente ter essas informações, né? Primeiras impressões importam em muito. Então, assim, a forma como você chega, né? Na entrevista, por exemplo, a entrevista foi agendada às 9h30 da manhã, é interessante você chegar pelo menos às 9, porque dá tempo, né? Se for muito longe da sua casa, dá tempo de você ir de ônibus, ou então pegar um táxi, um Uber, chegar lá na hora, né, uma horinha antes, meia hora antes, se organizar se você for de ônibus, passa no banheiro, as meninas organizam a maquiagem, se organizam, os meninos também, se organizam no sentido de, tá suado, enxuga o suor, bebe uma água, relaxa um pouco, entendeu? Para também não chegar em cima da hora, né? Nervoso, ansioso, né? Porque às vezes, quando a gente chega atrasado nos lugares, a gente fica um pouquinho, né? Se atrapalha um pouco. Então é importante chegar antes, até para passar uma boa impressão, né? Para aquelas pessoas que a gente vai conhecer naquele momento. Fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Se for o primeiro emprego, fale sobre o que você já fez, por exemplo, cursos e capacitações. Vânia, eu nunca trabalhei na minha vida, eu não tenho experiência profissional, eu vou falar sobre o quê? Você pode falar sobre cursos que você faz, cursos pagos, caso você tenha dinheiro para investir, se não tem cursos gratuitos, né? Depois a gente vai jogar lá no grupo do WhatsApp alguns links de alguns cursos, né? Que volta e meia a gente pesquisa e acha alguns conteúdos. A gente pode jogar lá para vocês de repente darem uma olhada, se inscreverem, enfim, é interessante, minha gente. Enquanto o emprego não vem, enquanto o trabalho não vem, a gente preencher nosso tempo livre com coisas que vão, de certa forma, contribuir, entendeu? Para o nosso currículo. Então, um curso gratuito que a gente faz é interessante, uma capacitação feito essas que você, uma oficina feito essa que vocês estão fazendo aqui conosco, nossas suas. Isso, de certa forma, acaba agregando, né, no currículo, porque a experiência conta, é importante, mas também o que você faz no seu tempo livre chama a atenção. Então, se você é uma pessoa que está disponível para o mercado de trabalho, está tentando a primeira colocação, enquanto ela não vem, você está utilizando seu tempo livre para estudar, para aprender, isso é importante. Significa que você não está parado esperando a coisa acontecer, você está se mexendo de algum jeito, entendeu? Por isso que é importante investir nisso também. Estude as perguntas mais comuns. Por exemplo, na entrevista de emprego, né? O entrevistador ele vai perguntar sobre várias coisas, mas tem sempre aquelas perguntas que estão praticamente em todas as entrevistas, né? Quais são os seus interesses, né? Se você tem aspirações profissionais, se você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer no seu tempo livre. Ele vai querer saber sua vida pessoal, com quem você vive, suas relações. Isso aí faz parte, entendeu?
Então são perguntas básicas que é interessante que quando elas forem feitas a gente poder responder de forma muito natural, sem muita dificuldade, sem ainda ficar pensando muito em que responder, entendeu? Porque querendo ou não, são coisas do nosso dia a dia mesmo, entendeu? Utilize o método START para contar a sua própria trajetória, né? Situação, tarefas, ações e resultados, né? Você fala um pouquinho da sua situação profissional, da situação atual, digamos, eu estou disponível para o mercado de trabalho no momento, mas eu já trabalhei em algumas empresas, já fiz algumas atividades remuneradas ou não, estou buscando um resultado de melhorar a minha situação profissional, financeira, meus conhecimentos, enfim, né? Tudo isso faz parte da entrevista de emprego da nossa posição, né? Da nossa dinâmica dentro dessa entrevista. Principais perguntas, né? Aí a gente tá nessa, assim, eu estou na entrevista de emprego, eu vou para uma entrevista de emprego, mas eu não faço ideia do que vão me perguntar. E agora? É a minha primeira entrevista. Então, geralmente, né, eles vão perguntar, fale sobre você, né? Diga mais sobre você, quem você é, o que é que você gosta. São perguntas básicas, minha gente. Inclusive, esse material a gente pode até disponibilizar para vocês depois no grupo, para vocês já irem pensando, né? Com relação a essas perguntas que geralmente são feitas na entrevista, para meio que vocês começarem a avaliar, entendeu? Tipo, se eu tivesse uma entrevista de emprego e me fizesse essa pergunta, o que é que eu responderia? Porque se você olhar direitinho, tem muito a ver com um pouco de autoconhecimento, né? De quem você é, da sua trajetória de vida, das suas relações, das pessoas com quem você convive, os lugares por onde você passou, tem um pouco disso. Por exemplo, aí tem aqui, fale sobre você, quais são seus pontos fortes e fracos, ou seja, aquilo que você é muito bom e aquilo que você precisa melhorar. Por que você quer este trabalho e por que devemos contratar você? Essa é uma pergunta muito importante que é feita. E é interessante você dar uma resposta que seja segura, seja interessante para a empresa, né? Por que você está procurando esse trabalho? Nada de falar do tipo, eu estou desesperado, estou não sei quanto tempo fora do mercado de trabalho, desempregado, estou procurando qualquer coisa. Nunca falem isso, tá? Porque para não passar a impressão de que a empresa é qualquer coisa, aí vocês estão no desespero, então o que aparecer é lucro, não é assim, né? Porque devemos te contratar. Aí você vai falar das suas qualidades, porque você é uma pessoa responsável, porque você é um trabalhador honesto, gosta de trabalhar, gosta de se desenvolver, ou então porque você se sente preparado para iniciar no mundo do trabalho, entendeu? Coisas assim que ajudam a gente durante a entrevista, né? Eles podem perguntar também como você se vê daqui a 5 anos, ou seja, quais são os seus objetivos a médio prazo, né? Eu estou aqui agora tentando essa vaga de emprego, mas daqui a 5 anos eu me vejo formada, eu me vejo fazendo um curso, ou mudando de profissão, investindo em outras áreas, enfim, como você se vê, né, daqui a 5 anos, né? Qual a sua pretensão salarial? Essa é uma questão que é meio que uma casca de banana, viu? Porque tem algumas pessoas que quando são perguntadas com relação a isso, dão meio que uma viajada assim. Então, assim, cuidado com o que vocês vão responder, caso em alguma entrevista de emprego alguém pergunte. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela ia preencher um cargo, né, uma vaga, que pagaria salário mínimo. Era uma vaga de atendente. E aí, na entrevista e tal, foi feita essa pergunta: qual a sua pretensão salarial? Quanto você pretende ganhar? Essa pessoa, ela tinha, se eu não me engano, acho que o médio completo, ensino médio completo, e estava, né, pleiteando essa vaga que, na maioria dos lugares, pagava salário mínimo. Aí ela veio com a história de que queria 2,5 salários, que não sei o que, e barará, ou seja, completamente fora daquela realidade, né? Possivelmente ela não pesquisou sobre essa vaga que ela estava querendo preencher, e sobre a questão da faixa salarial. Então, se de repente alguém te pergunta numa entrevista qual é a sua pretensão salarial, você pode responder que o salário é compatível com o mercado. Ou seja, você não vai querer receber menos, né, do que se paga na maioria dos lugares. E caso a empresa queira pagar um pouco mais, porque ela acredita que tenha condições para isso e que o cargo pede massa, mas nada de viajar colocando o valor do salário que, tipo,
está completamente fora da realidade, tá bom? Outra pergunta que pode ser feita: como você trabalha sob pressão? Ou seja, diante das dificuldades, dos problemas que podem surgir dentro do seu trabalho, como é que você age, né? Como é que você funciona diante da pressão? Porque, por exemplo, tem pessoas que trabalham em lugares onde o quantitativo de gente, de pessoas que buscam aquele lugar é grande. Por exemplo, clínica que faz exames radiológicos, ultrassom, raio-x, né, que são conveniados com o SUS, por exemplo. Geralmente esses lugares são lugares onde o público é muito grande, né? Então, assim, são lugares que abrem muito cedo, tipo por volta de 7 horas da manhã, e ali já tem uma fila enorme. Aí quando você chega para trabalhar, que todo mundo entra, se acomoda, você vai ter que pegar, né, informação de um por um, tudinho, tem que organizar fila, prioridades e tudo mais. E tem gente que não tem paciência de esperar, que, enfim, aí começa a cobrar, que hora chega, e que hora vai ser. Ou seja, acaba se tornando um trabalho que tem um certo nível de pressão. E aí como é que você se desenrola numa situação dessa, né? Como é que você se sai diante de uma situação dessa? Esse é um tipo de pergunta que pode ser feita numa entrevista de emprego, dependendo da vaga que você vai preencher. Então, assim, é interessante você dar uma resposta inteligente, né? E de forma muito tranquila, para poder você mostrar que realmente, mesmo sendo um trabalho que exige um certo nível que tenha um certo nível de estresse, mas você consegue lidar com essa situação de forma muito tranquila. Tudo ok até aqui? Ok. Ótimo. Vamos continuar. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, tá ok? Vamos lá. Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é um tipo de atividade que é muito utilizado, né, durante as entrevistas de emprego, então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Qual é a função da dinâmica de grupo no processo seletivo? A dinâmica de grupo é uma ferramenta de avaliação do candidato, né, para a vaga de emprego, ou seja, revelam muito sobre os comportamentos de cada indivíduo. Não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo seletivo. É baseado em testes psicológicos e, nesse sentido, sua elaboração é parte de especialistas em comportamento humano, ou seja, durante uma dinâmica de grupo, que é uma atividade, uma brincadeira, para quem não conhece, né, vários aspectos da nossa personalidade estão sendo avaliados ali naquele momento, né? E assim, por mais lúdico, por mais divertida que ela seja, elas são verdadeiramente capazes de revelar traços importantes da personalidade do indivíduo quando exposto às mais diversas situações. Por exemplo, tem dinâmica que o avaliador vê se você é do tipo estressado, se você é do tipo paciente, se você é do tipo que se propõe a participar das atividades de boa, ou se você fica meio reticente, né, com o pé atrás. Tudo isso é observado durante a dinâmica de grupo. E a finalidade, né, da dinâmica de grupo? Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão, porque durante a dinâmica pode ser tratado um tema polêmico, e nesse tema polêmico, né, a pessoa que está aplicando a dinâmica, ela vai observar os posicionamentos, os pontos de vista, as reflexões que as pessoas têm a respeito daquele tema, né, e como ela aceita o ponto de vista do outro, e também como ela tenta colocar o seu ponto de vista. Também serve para ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo seu potencial e seu conhecimento, porque numa dinâmica de grupo, dependendo do tipo da dinâmica, além de estar conhecendo novas pessoas, você também está conhecendo um pouco da forma de pensar dessas novas pessoas, da forma de agir. Isso, de certa forma, pode contribuir com você também, porque é uma troca, né? Você ensina um pouco e acaba aprendendo um pouco, né? Possibilita a criação, formação, transformação e conhecimento, onde os participantes são sujeitos à sua elaboração e execução. Trabalho em grupo, em equipe, né? Tudo isso é observado durante as dinâmicas de grupo. Por isso que é importante a gente participar, quando ela for proposta, né, pelo entrevistador, a gente participar de forma muito tranquila e tentar fazer desse momento um momento bem bacana de troca mesmo, entendeu? Técnicas, né, de dinâmicas de grupo, os tipos de dinâmica. Tem a quebra-gelo, né,
que geralmente ela é usada naquele primeiro momento, né, que ela ajuda a tirar as tensões do grupo, ou seja, a quebrar a seriedade do grupo e aproximar as pessoas. Um exemplo bem utilizado, falar sobre os interesses pessoais, competências e características importantes. Nesse momento inicial, né, com essas técnicas de quebra-gelo, não é interessante você falar da sua trajetória profissional, né? Vai ter um outro momento para isso, mas você falar um pouquinho do que você gosta, né? Do que você gosta de fazer quando está com tempo livre, naquilo que você é bom, suas habilidades, suas aptidões. Geralmente, nessa dinâmica inicial, né, dinâmica de quebra-gelo, é utilizado mais para isso mesmo, para você se apresentar e conhecer as pessoas que estão ali contigo. Técnica de apresentação é um outro tipo de dinâmica, né? Uma técnica utilizada. O intuito dela é apresentar-se uns aos outros, né? Abordando questões como quem eu sou, de onde eu venho, o que eu faço, como e onde vivo, o que eu gosto, sonho, o que eu sinto, o que eu penso. É importante desenvolver um clima de confiança e descontração, para ficar uma coisa leve, divertida, nada de muita pressão, de muita tensão nesse momento, né? Exemplo, diálogos verdadeiros, simples e contextualizados, visto que são as primeiras informações das pessoas. Você vai falar um pouco sobre quem você é, né? Durante essa técnica de apresentação, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Tem a técnica de integração, que permite analisar o comportamento pessoal e de grupo, a partir de exercícios bem específicos que possibilitam partilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo. Aí, no caso, essa já entra um pouquinho mais, entendeu? Esse já é um outro momento desse processo seletivo, né? Assim como o objetivo é trabalhar a interação, comunicação, encontros e desencontros do grupo como um todo. Por isso ajuda a sermos vistos pelos outros no aspecto da interação do grupo e pessoal. Ou seja, vão avaliar, por exemplo, se você é do tipo que se dá bem com outras pessoas, se você é do tipo que ajuda, que se permite ser ajudado, se você interage de forma tranquila, entendeu? E nessa dinâmica, né, nessa técnica de integração, os grupos podem ser subdivididos em subgrupos para criar algumas soluções para alguns problemas que a pessoa que está facilitando lá a dinâmica sugeriu, entendeu? Tudo isso gira em torno desse tipo de técnica. Dicas para sair bem na dinâmica de grupo. Primeiramente, prepare-se, né? Quando geralmente a gente está no processo seletivo, entrevista de emprego, possivelmente vai rolar uma dinâmica de grupo, talvez agora não por causa da pandemia, mas quando as coisas voltarem ao processo que era antes, enfim, pode ter, sim, dinâmica de grupo, então é interessante você já se preparar, já se predispor para fazer essa atividade de forma tranquila, né? Evite excessos, tipo assim, nada de, sei lá, gritar, ficar muito expansivo demais, também nem tímido demais, calado demais, entendeu? Tentar ficar de boa, de forma mais tranquila, né? Aprenda a se vender, ou seja, mostra o teu potencial, mostra aquilo que você é bom, suas habilidades de forma segura, com confiança, sem precisar, né, aparecer demais, ou seja, sem excesso, né? Mas mostrando segurança, mostrando sim que você é um profissional, uma pessoa que está disposta a estar ali compartilhando, né, dos seus conhecimentos também e aprendendo coisas novas. E seja ético, né? Respeite as pessoas, se respeite, né? Tem que ter ética em todo esse processo, trabalhando em todos os lugares. Por enquanto tá ok aí, pessoal? Tudo tranquilinho para vocês? Sinalizem para mim, por favor. Tá sim. Ótimo. Vamos dar continuidade. Marketing. Vamos falar um pouquinho de marketing agora, né? Porque não sei se vocês estão ligados assim, né, na internet, se acompanham esse movimento da utilização da internet nos últimos tempos.
principalmente agora com a questão da pandemia, onde a gente, né, foi forçado a ficar muito tempo em casa e ainda está, né? Porque querendo ou não, o vírus ainda circula, a vacina está chegando aos poucos, então a gente ainda tem que, né, se manter aí preservado, resguardado. E uma das formas de a gente se distrair, estudar, trabalhar, trocar experiências é através da internet. Na internet tem se falado bastante sobre marketing digital, que a gente vai falar mais na frente. Então assim, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing agora, tá? O que é marketing, Vânia? Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as necessidades de um público-alvo com rendibilidade, né? Então, quando a gente pensa em marketing, são estratégias criadas, né, para vender muitas vezes um produto, um serviço, uma informação, e que para isso eles utilizam de imagens, utilizam de outros artifícios para a gente fixar na nossa mente aquela imagem, associar aquele produto e poder consumir, né, aquilo que está sendo vendido para a gente. Eu agora vou compartilhar com vocês 3 imagens, certo? Quero que vocês vejam essas imagens e me falem o que é que vocês estão vendo. E aí? Refrigerante, Sim. bombril, sandálias. Ok, mais alguém? Alguém pensa que é algo diferente disso? Refrigerante, bombril e sandália? Lembra, olhando as imagens, lembra as marcas, né, dos produtos. Aham. Certo, certo. Refrigerante, bombril e sandália. Alguém poderia dizer outra coisa diferente? Enfim, bora lá. Quando a gente apresenta, né, essas imagens, geralmente em outras oficinas, o que é que as pessoas respondem? Coca-Cola, bombril e Havaianas. Não é isso? Ok, por que isso acontece? No caso dessa foto dos 2 copos, não existe marca nenhuma de nenhum refrigerante. Então, assim, tanto poderia ser uma Coca-Cola, como poderia ser Pepsi, como poderia ser Barecola, como poderia ser Skin Cola, qualquer refrigerante de cola. Mas para muitas pessoas, né, esses 2 copos representam a Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola, ela criou um marketing em cima do refrigerante dela, do refrigerante de cola, né, que é mundialmente conhecido. Então, em qualquer parte do mundo que a maioria das pessoas virem um copo de refrigerante desse estilo, vai associar imediatamente a Coca-Cola, embora que não seja, entendeu? Com relação à imagem do meio, né, alguém falou bombril, não foi isso? Acho que foi Jaqueline que falou bombril. Pronto. No caso, pode ser bombril, pode ser a Solan, pode ser outra marca. É uma lã de aço, né? Ou palha de aço. Né? É um produto que é utilizado para arear panelas, enfim. Mas aí, como o bombril é uma marca nacionalmente conhecida, já está há muitos anos no mercado, então ele já criou um marketing associado ao seu produto. Então, muitas vezes, quando você, por exemplo, está no supermercado e vai fazer compras, né? Ou a mãe pede para comprar a lã de aço, ela não vai chegar para você, traz uma lã de aço para mim, uma palha de aço, ela vai dizer, traz um bombril. Mas dependendo do valor, você nem traz bombril, você traz a Solan ou traz um outro que seja mais em conta, né? Enfim, porque a função é para essa mesmo, para lavar panelas, arear panelas e tal. Mas a questão do marketing faz isso, associa o nome ao produto. E na terceira imagem, nós temos sandálias, né? Algumas pessoas poderiam ter pensado, Havaianas, mesmo processo. Havaianas é uma marca nacionalmente conhecida, já há muitos anos no mercado, né? Que já está aí totalmente consolidada. Então, para muitas pessoas, sandália, pensou na Havaianas. Ou seja, imediatamente já associa a marca ao produto, né? O marketing foi muito bem feito e está já consolidado.
Entenderam como é que funciona essa questão? Bora lá. Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho do que é marketing pessoal. Eu falei um pouco de marketing no geral, e aí o marketing pessoal, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa pessoa, como é que funciona isso, né? O marketing pessoal é uma estratégia usada para fortalecer a imagem e reputação de um profissional por meio da promoção pessoal. Neste momento, o indivíduo deve exaltar habilidades, experiências e inovação. O objetivo é construir argumentos para a própria contratação e ou atrair a atenção para o seu trabalho. O marketing pessoal não se trata apenas da aparência, mas da postura e comportamento de uma forma constante e coerente. Quando a gente fala de marketing pessoal, né, a gente fala de um profissional específico, né, que a imagem dele, o trabalho dele por si só já se sobressai, né? É um profissional conhecido, por exemplo, se é sei lá, você tem no seu bairro uma costureira que trabalha há muitos anos e ela é muito boa e agora ela entrou nas redes sociais para divulgar o trabalho dela. Então, assim, só de ver as roupas que ela faz, você já sabe, porque ela criou um marketing, entendeu? Ou então é uma pessoa que vende doces e salgados também, já está há muito tempo vendendo e agora ela está usando as redes sociais para divulgar. Ela criou um marketing pessoal do trabalho que ela faz, entendeu? Isso através das fotos que ela tira, das postagens, entendeu? Se ela vira uma referência naquilo ali, entendeu? Ela já criou um marketing para isso. Vou dar um exemplo aqui agora a vocês de dois grandes profissionais que têm um marketing pessoal extremamente conhecido, né, no Brasil e no mundo inteiro, e que tipo, só de olhar você já sabe do que se trata. E aí, vocês sabem quem são essas pessoas? Exatamente, Michael Jackson e Carmen Miranda. Em qualquer lugar do mundo que você vê, principalmente o Michael, né, que ele é mundialmente conhecido. Em qualquer lugar do mundo que você vê, você, embora que não seja ele, mas assim, pode ser um sósia, pode ser um fã vestido, pode ser, enfim, alguém prestando uma homenagem, mas imediatamente você já associa, né, porque já tem um marketing construído com relação a esse profissional. Carmen Miranda, ela é uma artista, né? Se eu não me engano, ela nasceu em Portugal, mas ela foi criada aqui no Brasil e ela é nacionalmente conhecida, da época do cinema, dos anos 50, enfim. Então, assim, é uma pessoa que é uma artista que ela é muito conhecida aqui no nosso país, principalmente ela é muito lembrada durante o carnaval, porque muitas pessoas utilizam, né, a imagem dela como uma forma de prestar homenagem, se vestindo de Carmen Miranda, durante as festas, né, carnavalescas. Então são dois artistas que a gente pode utilizar como forma de marketing, né? Um marketing que deu certo, um marketing que foi construído e que a gente não esquece, certo? Marketing pessoal. Dificuldade em falar de si, como enfrentar, né? Às vezes, quando a gente está na entrevista de emprego, a gente tem que utilizar um pouco do marketing pessoal, né? De falar da gente, né? De vender o nosso peixe. Porque o entrevistador está vendo a gente pela primeira vez, mas a gente tem toda uma história de vida, toda uma história profissional, tem todo, né, uma informação para passar para aquela pessoa. Então, a gente tem que, né, utilizar do nosso marketing pessoal. E aí vem aquelas barreiras, né? De não sei como falar de mim, não sei como enfrentar. Como é que a gente resolve isso? O autoconhecimento, minha gente. Autoconhecimento é uma coisa que ajuda a gente em todos os sentidos da nossa vida. A gente se autoanalisar, ver no que a gente é bom, nossos pontos fortes, aquilo que a gente precisa melhorar, entendeu? Nossas habilidades, nossas aptidões. O autoconhecimento, ele proporciona isso para que a gente desenvolva um marketing pessoal seja interessante, né, para a gente vender nossos serviços, produtos, nossa força de trabalho, né? Treinamento também é interessante, você aprender coisas que vão contribuir para a sua vida profissional, né? Estudar, conhecer, se predispor a aprender.
né? Outra forma também, né, de você contribuir para o desenvolvimento do seu marketing pessoal é ver como as pessoas te veem, qual é a leitura, qual é a imagem que as pessoas têm de você. Porque às vezes eu posso me achar de um jeito, me seguir de um jeito, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas têm uma visão diferente de mim. Elas percebem coisas que eu não consigo perceber, né? Então, como é que a gente descobre isso? Como é que a gente se vê pelos olhos dos outros? Perguntando. A gente pergunta aos amigos, aos familiares, quais são os nossos pontos fortes e fracos diante, né, da perspectiva que eles têm da gente, diante do olhar que eles têm da gente, da informação que a gente passa para eles também, né? E veja se isso condiz com o que você acha sobre você. Se você vê que tem uma diferença muito grande, é bom avaliar. De repente a gente está tendo um comportamento, passando uma mensagem para o outro que não tem nada a ver com aquilo que a gente acha. É bom a gente ficar ligado nessas observações, entendeu? Nesses pontos, e estar aberto a ouvir algumas críticas que podem ser sim construtivas e ajudar a gente a evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, entender? Se a melhorar esses pontos que a gente tem, que são pontos fracos, não digo nem negativos, mas pontos fracos, mas que podem sim se tornar pontos fortes mais na frente, né? E use palavras com definição de efeito. Por exemplo, numa entrevista de emprego, você está lá numa entrevista, está ali vendendo seu peixe, fazendo seu marketing pessoal, e você pode, por exemplo, ao invés de você dizer, eu sou uma pessoa que eu falo muito, porque você gosta de conversar, entendeu? Você fala com todo mundo, você fala com pessoas que você conhece, que não conhece, você conversa com pessoas no ônibus, na fila, quando você vai comprar suas coisas na rua, em todo lugar, você está ali conversando com todo mundo, você interage naturalmente, de forma muito tranquila. Mas numa entrevista de emprego, ao invés de você, quando está lá vendendo o seu peixe, né, fazendo o seu marketing pessoal, ao invés de você dizer, eu sou uma pessoa que eu falo muito, aí você pode utilizar, tipo, eu sou uma pessoa bastante comunicativa, eu sou uma pessoa que eu gosto de me expressar, eu sou uma pessoa bem extrovertida, entendeu? Existem formas e formas da gente falar sobre a gente durante uma entrevista de emprego, sempre passando um ar mais profissional, uma coisa mais, né, segura, mais tranquila. Com os amigos não, os amigos familiares a gente age de forma mais naturalzinha mesmo, mas na entrevista de emprego é interessante a gente pensar que nós estamos ali fazendo o nosso marketing pessoal. Certo, pessoas? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Lembrando que quem tiver dúvida, se não se sentir à vontade para perguntar aqui, pode perguntar no WhatsApp, tá bom? Que a gente depois responde na medida do possível. Então, vamos dar continuidade. Dicas para melhorar o seu marketing pessoal. Vânia, o que é que eu faço para melhorar o meu marketing pessoal? Que na próxima entrevista de emprego eu quero arrasar e quero ficar com a vaga. Bora lá. Dicas. Investir em qualificação. Eu falei isso no comecinho da apresentação. Tá com tempo disponível? Massa, procura na internet alguns sites que tem cursos profissionalizantes, cursos de qualificação gratuito, vídeos no YouTube, né, ensinando algumas coisas interessantes sobre a área que você quer atuar, ou sua área já de atuação. Procura se qualificar, minha gente, procura usar o tempo livre para aprender coisas que vão ser importantes, que vão contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Essa é uma dica que eu dou, tá? O YouTube está cheio de conteúdo muito interessante, se você pesquisar direitinho, e um conteúdo chama outro, puxa outro, quando você está expert na sua área, de tanto vídeo interessante que você assistir. Então, vale a pena a gente investir em qualificação. Quem tem grana para investir no curso, massa, lembre-se, não é um gasto, é um investimento. Você está investindo hoje financeiramente num curso que vai te trazer um conhecimento que você ainda não tem, ou vai agregar ainda mais aquilo que você já sabe, e futuramente você vai ter o retorno desse dinheiro através de um trabalho melhor, um salário maior, enfim, é investimento, né? Fique antenado no que acontece no mundo. Uma coisa importante, não é para você ficar aficionado em notícias ruins. A gente está no momento, né, de pandemia,
Se fala demais no vírus, em cepas, em metamorfose de vírus, em mortes, etc, etc. Ok, a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para não estar cometendo erros e se colocando em risco e colocando a vida das pessoas em risco, mas também não precisa só ficar vendo esse tipo de informação, certo? É interessante também a gente ver outras coisas, saber o que é que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso bairro, entendeu? Quais são as coisas boas que estão acontecendo para além, né, da pandemia, quais são as oportunidades que estão surgindo, as parcerias, enfim. Vamos procurar saber informações que agreguem, né, a nossa vida profissional, vamos ficar inteirados, né, do que está acontecendo. Cuide da sua imagem, né? Trajes adequados, imagem virtual. A gente vai falar mais na frente um pouquinho sobre isso, com relação a quem gosta de empreender e quem poderia de repente empreender utilizando a internet. Mas assim, marketing pessoal, né? Vai para uma entrevista de emprego, vai bem arrumadinho, organizado, né? Tem que ter cuidado com as redes sociais, a gente vai falar nisso mais na frente também, porque rede social é uma forma de você ser vista pelo mundo inteiro, então cuidado com essa imagem que você passa para as pessoas, entendeu? Respeite as diferenças. Uma vez eu ouvi, há muito tempo, uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: somos todos iguais, portanto diferentes. Somos iguais, né? Temos 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, pensamos, somos seres humanos, mamíferos, mas somos diferentes, temos personalidades diferentes, culturas diferentes, crenças, enfim, temos cores de peles diferentes, então é importante a gente respeitar as diferenças. Da mesma forma que a gente gostaria de ser respeitado, se colocar no lugar do outro e tentar respeitá-lo, certo? Reflita sobre suas paixões, aquilo que você gosta muito, né? Siga pessoas que te inspiram. Por exemplo, tem gente que gosta muito de utilizar a internet como uma forma de passar o tempo, né? De se distrair, de se divertir. Então, é interessante quando a gente começa a seguir algumas pessoas, seja no Instagram, seja no Facebook, né, alguns conteúdos, alguns canais no YouTube. É importante a gente seguir pessoas que vão contribuir através das informações que elas divulgam, vão contribuir com a nossa vida de maneira positiva, né? Vão contribuir com o nosso aprendizado, vão contribuir com a nossa expansão, com a nossa vida profissional, financeira, enfim. É interessante a gente seguir pessoas que podem nos alavancar, fazer com que a gente cresça mais na vida, fazer com que a gente se sinta estimulado a buscar coisas novas, coisas importantes, coisas que realmente valham a pena. Então, assim, é interessante isso. A gente começar a avaliar quem a gente está seguindo, como a gente está usando as redes sociais, como a gente está utilizando esse tempo, se é de forma produtiva, se não, entendeu? Isso é importante. Ser autêntico, ser a gente mesmo, não é interessante a gente ser cópia de ninguém, porque eu acho que cada um de nós tem muito potencial, tem muita coisa boa para ser explorada, compartilhada, vivida. Então, assim, vamos ser nós mesmos, sempre inspirados por coisas boas e também nos tornando inspiração para outras pessoas, né? Pessoas que estão próximas, pessoas com quem a gente convive, enfim. Atenção com a comunicação não verbal, né? Corpo fala, gente. Corpo fala. Às vezes você está numa entrevista de emprego, né? Ali, tá falando coisas, né, super legais e tal, mas seu corpo está dizendo outra coisa. Digamos, na entrevista de emprego, o entrevistador perguntou: mas você é um tipo de pessoa que é tranquila, você costuma ser calmo e tal. Aí você diz: não, sou muito tranquila, sou muito calma, não brigo com ninguém, mas seu corpo está lá se debatendo, você está batendo o pé, você está, enfim, está demonstrando que você é ansioso, está demonstrando que você está estressado. Então, assim, cuidado com essa comunicação não verbal, porque realmente o corpo fala aquilo que muitas vezes as palavras não querem mostrar, né?
E por fim, melhore a oratória, ou seja, a forma como a gente fala, como a gente se comunica com as pessoas. Eu me comunico com os meus amigos, meus familiares de uma forma, mas em outros momentos, né, tipo numa entrevista de emprego, com as pessoas que eu atendo, né, em algum outro lugar que eu esteja, a comunicação tem que ser melhorada, né, minha gente? Língua portuguesa, né, a gente se comunicar direito. Se bem que Nelly Carvalho dizia que falar bem é falar e ser compreendido pela pessoa com quem você está conversando, né? Mas aí existem lugares e lugares, né? Eu não vou chegar falando gíria, por exemplo, sei lá, com um médico. Aí eu fui para uma consulta, cheguei lá falando gíria como eu poderia falar com os moleques na rua, entendeu? Então assim, não vou chegar gritando, falando alto como se eu estivesse na minha casa, né? Então assim, existem formas e formas de falar. Então a gente só precisa estar atento de onde a gente está, com quem a gente está conversando, a finalidade daquela conversa, para poder a gente se comunicar, né, da melhor forma possível, né, e ser compreendido na nossa comunicação, certo? Marketing profissional e marketing digital. Eita, esse marketing digital agora, meu filho, é o sucesso do momento. Vamos lá. Redes sociais, né? O marketing profissional nas redes sociais é muito importante para que seus potenciais clientes, né, supervisores, te encontrem com facilidade, né? Atualize todos os seus perfis e mantenha uma postura profissional. Por exemplo, eu tenho um perfil no Facebook, digamos assim, e o meu perfil do Facebook está lá cheio de foto minha dos fins de semana, das minhas férias, dos lugares onde eu tive. Aí está lá eu de biquíni, muita vontade, nas minhas festas, nas baladas, né? Beijando horrores. Enfim, é a minha vida, meu Facebook, eu boto o que eu quiser. Massa, tranquilo. Mas aí eu estou procurando um emprego, uma empresa, né, super formal, né, que quer contratar pessoas que, no critério delas, sejam pessoas responsáveis, pessoas que passem uma imagem, né, que tem um marketing ali pessoal bem construído, né, e de repente essa empresa está conversando comigo, já conversou por telefone, já conversou por vídeo, né, pode até acontecer um momento pessoal em que eu tenho que ir lá na empresa fazer uma entrevista. E aí, entre esses processos de entrevistas, de contatos virtuais e outros, a empresa viu que no meu currículo tinha lá a minha rede social, né? Eu coloquei lá meu perfil do Facebook, o meu perfil no Instagram, e a empresa vai dar uma olhada. Vou dar uma olhada aqui no perfil de Vânia, aqui nas redes sociais, e ver lá toda a minha vida exposta, eu nas minhas páginas, festas e tudo mais. Bem, isso acaba não sendo interessante. Então, assim, é importante a gente ter um perfil, né, de rede social mais organizado, entendeu? Porque se a empresa for dessas que realmente ela olha as redes sociais dos seus funcionários ou futuros funcionários, dependendo do que esteja ali exposto, isso pode te fechar ou te abrir portas. Por isso que é interessante a gente, né, ter cuidado com os nossos perfis. Se de preferência, se você é do tipo empreendedor, que você gosta de vender o seu próprio produto, se você gosta de vender seu próprio produto, você pode simplesmente criar um perfil profissional. Por exemplo, digamos aqui que Renata trabalhe com limpeza de pele. Ela faz limpeza de pele, ela faz sobrancelha, digamos que ela trabalha com isso. E ela tem o perfil dela, né, no Instagram, no Facebook, onde ela bota as coisas dela do dia a dia, das festas que ela vai, das reuniões com os amigos, das coisas que ela gosta, massa. Mas aí também ela pode criar um perfil profissional, entendeu? Onde ela vai divulgar única e exclusivamente conteúdos relacionados ao trabalho que ela desenvolve. Entendeu? As limpezas de pele que ela faz, as sobrancelhas, depoimento das clientes, dizendo que gostam muito do trabalho dela. Enfim, é interessante a gente ter esses dois perfis. O pessoal nosso, que a gente pode botar o que a gente acha que deve colocar, e o profissional, que é justamente para uma forma de estimular as pessoas a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Entendeu? Eu acho que vale a pena.
Isso. E quando se fala em redes sociais, né, automaticamente todo mundo pensa somente em Facebook, Twitter, Instagram e outros, né, semelhantes. Mas ainda a nível profissional, né, a gente tem redes como o LinkedIn, o Google+, né, que são extremamente relevantes para a área profissional. Então, se você quer realmente investir na divulgação do seu marketing profissional e digital, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nessas redes, criar perfis nessas redes, para você poder divulgar melhor, né, o seu trabalho, o seu currículo, né? Além disso, além de você divulgar, é possível também você conseguir muitos contatos profissionais, né, durante a sua vida, construir redes, né? De repente, um colega lá da rede do LinkedIn que você adicionou, trabalha numa empresa que ele sabe que está com a vaga disponível, ele pode até te acionar, olha, na minha empresa a gente está com vagas disponível, ou então até você mesmo, de repente, já conseguiu uma colocação no mercado de trabalho, mas aí você tem aquele colega que ainda está lutando, que ainda está buscando, e você pode indicar para ele outros locais, ou seja, você acaba criando uma rede, né, de troca de informações relacionadas ao mundo do trabalho, entendeu? E agora a gente vai falar um pouquinho de marketing digital, né? Marketing digital é a promoção de produtos ou marcas por meio das mídias digitais. Ele é uma das principais maneiras que a empresa tem para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo, né? Quando a gente trabalha de forma autônoma, né, empreendendo, a gente pode utilizar o marketing digital para divulgar, sim, nossos serviços e produtos. Entendeu? Como eu disse, usa a rede social, faz um perfil estritamente profissional e a gente começa a trabalhar nessa questão do marketing digital para poder divulgar, né, o nosso trabalho para essas pessoas, né, criando conteúdos que podem ser diários, né, semanais, trazendo novidades, interagindo, né, com as pessoas que estão nos seguindo, né, sendo prestativo nas informações, enfim. Existem as formas de como você trabalhar o marketing digital. Porém, as maneiras de fazer com que isso aconteça sofrem mudanças quase que diariamente. Por isso, atualmente é impossível falar de marketing e ignorar que a maior parte da população mundial está conectada à internet e faz, por exemplo, compras online. Quem de vocês aqui já fez ou tem o hábito de fazer compras online? Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza. Quem de vocês já fez compras online? Certo, Ana Luísa não tem o costume de fazer compras online. Alguém já fez, já teve essa experiência? Nunca fez? Não. Pronto. Então, essa questão das compras online tem sido realizada com um quantitativo maior, né, um volume maior, principalmente agora durante a pandemia. O ano passado as vendas online aumentaram enormemente, porque como muitos lojistas, muitos empreendedores tiveram que fechar, né, seu estabelecimento, então eles utilizaram a internet como forma de continuar vendendo seus produtos e serviços, entendeu? Então é uma estratégia que foi bastante utilizada, o ano passado ainda está sendo utilizada agora, e virou até uma opção mesmo, né, para alguns empreendedores, porque é mais barato, enfim, você faz da onde você quiser, você só monta uma estruturazinha, mas você continua vendendo seus serviços e produtos para as pessoas. Você só tem que organizar a forma como você vai fazer isso, né? E é por isso que o marketing digital é a principal forma de fazer e conceituar marketing nos dias de hoje. É o termo usado para resumir todos os seus esforços de marketing no ambiente online. Ou seja, mesmo em casa, você consegue vender seus serviços e produtos. Se antes você tinha uma loja física, você tinha um ponto comercial, você tinha um lugar específico onde você vendia e devido à pandemia, devido a questões financeiras, você não tem mais esse ponto físico, mas você pode continuar vendendo, oferecendo seus serviços de forma online, sim, utilizando o marketing digital, né? Usando canais digitais como blogs,
né, sites, motores de busca, mídias sociais, e-mails, entre outros. As empresas, elas tentam solucionar as dores e os desejos dos clientes e potenciais clientes. Vocês, em algum momento, quando estão usando, por exemplo, está no Facebook, né? Aí de repente apareceu lá uma propaganda de um produto que você tem interesse. Aí você entra lá e olha, aqui tem esse produto aqui, vou clicar só para ver o que é. Aí você clica e vê as informações daquele produto, preço, tudinho, beleza. Aí você sai dali e continua lá, vendo o seu Facebook normal. Você já reparou que em outros lugares onde você entra na internet está aquele mesmo produto de novo? E de novo, e de novo, e de novo? Pronto, isso é uma estratégia de marketing digital, entendeu? Existem mecanismos, né, manipulação de dados, né? Existem mecanismos que as empresas estão utilizando hoje em dia para se fazer presente com seus produtos e serviços. Então você basta fazer uma única busca, uma única pesquisa, que vários produtos semelhantes começam a aparecer para você em tudo quanto é rede social que você acessa. Chega no seu e-mail, chega no WhatsApp, chega no YouTube, no Instagram, aonde você está, chega. E é uma forma de te convencer a consumir aquele serviço, aquele produto. De tanto você ver aquilo na sua tela o tempo todinho você acha, quer saber, acho que eu vou comprar isso aqui. Acho que eu vou dar uma olhadinha melhor, vou pesquisar com mais calma. E às vezes aparece até o mesmo produto com preços variados. Então você consegue de repente comprar aquele produto que você queria por um preço até mais baixo. Já aconteceu comigo, de eu ver um produto específico, ter me agradado desse produto. Inicialmente eu não comprei, só procurei ver algumas informações iniciais, mas aí depois de tanto aparecer, eu acabei adquirindo o produto por um preço mais em conta, com frete grátis, enfim, ajudou até na minha busca. Mas isso é uma estratégia, né, que se usa hoje em dia para divulgar os produtos nas redes sociais, né? E as vantagens do marketing, né, digital? Uma das vantagens é a interatividade. Uma das principais razões pelas quais o marketing digital é cada vez mais adotado em relação aos canais tradicionais, sobretudo os canais offline, né, é a interatividade com o público. O foco não está mais no produto, e sim na experiência do usuário em sua jornada de compra. Por exemplo, às vezes quando a gente vai numa loja física, né, digamos, a gente foi no shopping ou foi lá na cidade, está querendo comprar uma coisa, a gente chega, tem algumas lojas que mal você chega, já vem um vendedor que fica ali meio que colado com a gente, parece uma sombra, né? A gente fica até desconfortável, porque para onde a gente vai, o vendedor vai atrás, é como se estivesse fazendo uma pressão para a gente comprar. Beleza. E tem loja que você entra na loja, você roda a loja inteira, você procura o que você está, né, querendo comprar, você pega a roupa, você mesmo leva no provador, você veste, não aparece um vendedor. Aí quando chega no caixa, aí a caixa pergunta, quem foi que lhe atendeu? Aí você, ninguém. Tipo assim, eu fiz tudo sozinha, né? Então assim, ou é 8 ou é 80. E com relação ao marketing, né, essa questão da interatividade é interessante porque você entrou numa página que vende um determinado produto que te interessa, aí tem algumas informações lá, tem as fotos e tudo, mas aí você quer saber um pouco mais. Aí você manda uma mensagem, né? O vendedor de repente já te responde, aí você tem outras dúvidas e ele está ali interagindo contigo. De repente você não quer nem comprar agora, não está com grana para comprar agora, ainda está inseguro, não decidiu direito. Mas aí essa interação, essa interatividade, ela continua ao longo dos dias até que você vai se sentir confortável para comprar, para quem nunca comprou, ou então simplesmente você foi convencida porque as informações que o vendedor te passou, elas foram suficientes para você, né, decidir por aquela compra. Então assim, tem muito disso, dessa questão da interatividade, né? E as empresas, elas fazem campanhas, publicações e ações que, por outro lado, os consumidores podem interagir. No Instagram tem muito isso, de colocar caixinhas de pergunta. A empresa está querendo vender um determinado produto, aí ele bota lá aquela caixinha de pergunta. Se você quer saber mais informação daquele produto, sim ou não, aí dependendo da quantidade de sim ou da quantidade de não, ele traz mais informações, faz um vídeo,
traz um texto. Então assim, eu quero saber sobre tal marca, tal produto, aí a loja, o vendedor, ele vai trazendo mais daquilo, até você realmente se cercar de informações suficientes para fazer aquela compra. Então essa interatividade acaba que, né, deixa a gente mais tranquilo, porque tem gente que nunca comprou online, morre de medo de usar cartão de crédito, né, nas compras online, acha que, sei lá, de repente pode comprar e não receber. Então nessa interatividade você pode se sentir seguro e tirar todas as suas dúvidas para poder fazer suas compras e ter uma experiência muito positiva com isso e acabar comprando outras vezes e até indicando também, né, para outras pessoas que você conhece, uma vez que a experiência foi positiva, né? E outra coisa que é utilizada, né, outra vantagem do marketing digital é a questão do direcionamento. Muitas pessoas podem pensar, nossa, vou conseguir falar com o máximo de pessoas possível? Sim, ótimo, porque quando você faz uma divulgação de um produto ou um serviço numa rede social, né, você consegue atingir um número inimaginável de pessoas. Vai ter aquelas que só vão olhar a sua postagem e não vão nem curtir nem comentar, assim como vai ter aquelas que vão curtir, vão comentar, vão perguntar, vão querer conversar com você de forma privada, querendo saber sobre preço, forma de pagamento, entrega, mais informações sobre o produto. Enfim, você consegue direcionar aquele produto, aquele serviço, né, que você está querendo ali oferecer para as pessoas que realmente estão querendo comprar. E isso é bem interessante, né? E mais um dos grandes diferenciais do marketing online é que as empresas, né, conseguem agora fazer ações para atrair e conquistar as pessoas certas, né? Ou seja, é um engajamento. Nem todo mundo que segue um perfil, né, seja de uma empresa, seja de um microempreendedor, de uma pessoa, nem todo mundo ali é cliente. Tem muitas pessoas que você segue por seguir. Tá me seguindo, eu vou seguir de volta. Às vezes você olha o perfil daquela pessoa, às vezes não, às vezes você curte, às vezes não. Mas existe hoje em dia estratégias, né, de marketing digital que faz com que aquela pessoa, aquele empresário, aquele microempreendedor, ele crie, né, uma relação direta com seus clientes. Então assim, é como se ele estivesse postando aquela informação e ela vai direcionada para o cliente. É tipo assim, Maria, parece que adivinhou meus pensamentos. Eu estava justamente pensando, ela já vem com a promoção, já vem com um produto novo. Era exatamente isso que eu estava querendo, que eu estava buscando. Ou seja, é como se criasse uma ligação entre a empresa e aquelas pessoas que realmente estão dispostas a consumir aquele serviço ou aquele produto, né? Existe essa questão desse engajamento, né? E por fim, como fazer marketing digital? Digamos que eu estou aqui disponível para o mercado de trabalho, eu faço uns bicos aqui e ali, eu sou boa fazendo algumas coisas, eu estou querendo investir. Eu acho que eu vou usar minhas redes sociais para começar a investir, divulgar aqui devagarzinho, né, os produtos que eu faço, né, o que eu tenho aqui em casa. Como é que o marketing digital pode me ajudar? Como é que eu faço? Né? Aí tem aqui algumas dicas. Construir uma estratégia de marketing digital focada em resultados. Por exemplo, eu decidi que eu agora vou vender aqui salgados, coxinha, pastel, risole, enfim, eu vou vender algumas coisas. Mas e aí, como é que vai ser? Eu vou vender todos os dias? Eu vou vender só nos fins de semana? Qual é a quantidade que eu pretendo vender? Né? Porque às vezes quando você está começando, você também não pode fazer uma quantidade grande de produto, né? Ou não pode comprar para poder revender uma quantidade grande de produto. Então você tem que ver qual é o resultado. Você quer vender quanto? Em termos de real. No fim de semana eu quero vender R$500, eu quero vender R$200, R$300, enfim. Você cria a sua estratégia em cima desses resultados, só para começar. Ter um objetivo claro, eu quero vender tal produto, eu quero vender tal serviço. É importante você ter esse objetivo para poder você ter os pés no chão e começar a ver em termos de quantidade de dinheiro que você vai precisar investir para isso e a quantidade de dinheiro que vai entrar através das suas vendas, né? Investir em publicidade e mensurar os resultados. Digamos que você começou a investir ali devagarzinho no seu próprio Facebook, no seu próprio Instagram,
e tal, mas aí começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a consumir seus serviços e produtos, você começou a ter, né, um resultado. Aí é interessante você começar a investir numa publicidade de uma forma mais profissional, né? Tem algumas propagandas que são pagas, você paga ali uns valores X de reais por semana. Em compensação, essa propaganda vai atingir um público maior de pessoas, você vai começar consequentemente a vender mais e vai ter resultados maiores. Tudo é uma escala, né? Você começa no primeiro degrau, depois você vai subindo, segundo, terceiro, por aí em diante, né? E investir em marketing de conteúdo, né? Conteúdos pode ser uma estratégia que pode contribuir fortemente com suas vendas. Você cria um conteúdo interessante, você interage com seus clientes, isso chama a atenção deles, faz com que eles sempre, todo dia, estejam ali em busca de novidades, em busca de, sei lá, uma promoção, uma informação nova. Isso você fideliza, né? Acaba fidelizando os clientes, né? E como verificar os resultados da estratégia digital, de marketing digital, né? Você tem seu site, você pode criar um site futuramente. Você avalia pelas suas redes sociais, pela quantidade de mensagens que você recebe, de pessoas que estão te elogiando, pelos comentários, pelos likes, né? O feedback que as pessoas dão quando você faz uma pergunta, quem responde, como responde. Tudo isso é uma forma de você verificar os resultados e, dependendo desse resultado, você pode melhorar e adicionar cada vez mais, né, mais elementos nesse seu marketing digital, né? E plataformas e meios de marketing, né? Também é outras estratégias que a gente pode utilizar, né? Não sei se vocês têm o hábito de ler e-mail, mas tem umas lojas que quando a gente se cadastra, por exemplo, eu me cadastrei na loja da Riachuelo, né? Se eu quiser fazer uma compra online, eu preciso me cadastrar na loja da Riachuelo. Aí eu faço lá um perfilzinho, né, na loja, e aí dentro dessa loja eu posso fazer minhas compras online, tanto eu posso pegar na própria loja da Riachuelo, como eles podem trazer na minha casa, e você vai ficar recebendo, não sei se vocês já perceberam isso, você fica recebendo meio que constantemente e-mails da Riachuelo falando sobre promoções, sobre descontos, novas coleções, enfim. Essa é uma forma, né, de estratégia de marketing que as empresas utilizam, até a gente mesmo, se a gente quiser empreender, tem como a gente criar, né, esse tipo de conexão para mandar para os nossos clientes, né, informações sobre os nossos serviços e produtos, né? E também tem as plataformas de mídia paga, como o Google Ads e o Facebook Ads, ou seja, eu faço uma postagem, né, e estou lá postando minhas coisas, meus produtos, meus serviços, fazendo meu marketing ali toda semana. E com isso eu tenho um resultado X. Tem uma quantidade de pessoas que me seguem, essas pessoas que me seguem tem uma quantidade que está sempre compartilhando as minhas postagens, está sempre comentando, sempre curtindo, massa. A partir do momento que eu utilizo uma mídia paga, ou seja, que eu utilizo de uma estratégia paga para poder divulgar os meus serviços e produtos, né, esses resultados eles vão aumentar, né? Para quem gosta de empreender, tanto no Google como no Facebook, tem umas postagens que a gente faz que você delimita o perfil, para que tipo de pessoa você quer fazer aquela postagem, né? Eu estou vendendo produtos, né, maquiagem, produtos de cuidados com a pele, então eu quero vender para mulheres. Aí ele pergunta, qual é a faixa etária? Mulheres de que idade? Eu quero vender para mulheres a partir dos 15 anos até, sei lá, os 70. Mulheres de que região? Só da minha cidade, das cidades vizinhas? Você vai criando todo um perfil, né? Depois que você criar o perfil para quem você quer vender, faixa etária, localidade, ele pergunta por quantos dias, durante quantos dias você vai querer fazer aquela divulgação daquela postagem. Um dia, 2, 3, uma semana, aí para cada dia, né, tem uma quantidade que você vai pagar, né, é um valor. Digamos, eu vou fazer uma postagem de quinta a domingo, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Isso vai me custar, sei lá, R$30. Pronto, paguei R$30 e durante esses dias, para esse público-alvo,
meus produtos vão estar sempre aparecendo ali. Isso vai fazer com que muito mais pessoas conheçam os meus serviços e produtos e que de repente queiram comprar, né, o que eu tenho a oferecer. Então, assim, são estratégias que a gente pode utilizar, né, que ajudam a alavancar as nossas vendas através do marketing digital. Pronto, pessoal. Com relação ao marketing digital, vocês têm alguma dúvida? Lembrando que quem tiver dúvida pode perguntar, caso não se sinta à vontade para perguntar agora, você também pode botar suas dúvidas lá no grupo que a gente vai tentar responder. Tá tudo certo para vocês? Wellington, tudo certo? Pronto, então tá tudo certo, Jaqueline? Tudo certo, Ana Luísa? Tá tudo bem. Pronto, ótimo. Paulo, eu vi que você entrou um pouquinho depois. Paulo, a gente vai mandar esse conteúdo depois no grupo, tá? E caso você tenha alguma dúvida, depois pode perguntar pra gente que a gente tenta responder. Então, minha gente, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente vai fazer um encerramento aqui dessa oficina de hoje. Para mim foi muito bacana estar aqui com vocês, né? Mesmo que de forma virtual. Né? Essa oficina do Assessores, a gente procura falar justamente sobre tópicos referentes ao mundo do trabalho, a emprego, né? Tirar algumas dúvidas, trazer de repente algumas ideias, né? Para quem quer tanto conseguir um emprego de maneira formal, como também para quem quer empreender, né? Investir, abrir um próprio negócio, mesmo que seja um negócio pequenininho inicialmente. Mas a ideia dessa oficina é justamente a gente trocar essas informações, trazer ideias novas, esclarecer algumas dúvidas, entendeu? A ideia da gente é essa. Então, para mim é um prazer estar aqui, né? Amanhã possivelmente vai ser Rita, ou serei eu de novo, não sei, é uma incógnita. Mas assim, a oficina amanhã continua, vamos falar sobre outros temas, né? E caso alguém tenha alguma dúvida, só perguntar lá no grupo que a gente tenta esclarecer, tá ok? Alguém quer falar, contribuir com alguma coisa? Então, se está tudo certo, minha gente, muito obrigada pela presença de todos e todas, né? Até amanhã, aguardamos vocês para mais uma oficina. E qualquer dúvida, já sabe, sinaliza lá no chat, tá ok? Tchauzinho, Okay. Boa Tchau. tarde, tchau, tchau.